Muito legal nossas aulas de geografia, né, gente? Vamos pegar o livro, abrir nas páginas 182 e 183. Vamos lá? Ok. Então, livro, lápis, borracha. E vamos conversar sobre o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Leia aí pra mim. Você já tá lendo bem? Ai, que bom. Fico muito feliz. Então, vamos ler junto com a tia. O ser humano e o meio ambiente. Ih, que lindo! Quanto mais a gente lê, melhor fica a leitura da gente, não é isso que a tia sempre fala com vocês? E é uma grande verdade, viu? Ok, no nosso Vasculhando Ideias, diz assim: qual atividade é mostrada ou relatada na imagem? Você sabe, gente, o que significa isso aqui? É uma área, sabe, de extração mineral. E o que é extração mineral? Né? Dos minérios, que são o quê? As pedras, o ferro, né? A rocha, o mármore, a água, a madeira, tudo isso é minério, tá? E aí, aqui é uma área de mineração. Só que não fala qual é a mineração feita aqui, tá? Mas pode ser também de ouro, tá? Então, vocês estão vendo como que ficou a área depois de remexida pelo ser humano? Muito triste, né? Destruída, totalmente destruída. Bem, segunda pergunta do nosso Vasculhando Ideias. Em que condições o ambiente retratado se encontra? Acabamos de falar. Totalmente o que, pessoal? Totalmente destruído. É muito triste a gente ver uma área destruída pelo ser humano, não é? Então, nós vemos muito isso pelo Brasil. Pessoas destruindo florestas, destruindo a casa dos animais, né? Destruindo áreas grandes de floresta e com isso toda a fauna e toda a flora que nós falamos inclusive na aula passada, certo? E você acha possível recuperar uma área como essa depois que está assim? Difícil, né? Difícil recuperar, porque ela foi tão castigada, né? Ela foi tão maltratada que talvez não tenha como recuperar. Ou daqui a muitos e muito tempo, né? Ela de repente pode, a própria natureza pode se regenerar, mas é muito difícil. Depois que o homem destrói, não volta a ser como antes, nunca mais volta a ser igual a antes. 3. É preciso destruir a natureza para atender às necessidades da sociedade? Não, né? Destruir não. Eles podem usar o que precisam, né? O ser humano, mas sem destruir. Então, planta mais árvores, né? Se derrubar árvore, planta mais, porque aí daqui a um tempo vai crescer, né? E vai voltar a ter a natureza ali verdinha. Casas, né, que são as árvores, que são as casas de vários animais. Então não é necessário destruir, né, usar para destruir, mas usar com consciência, né, para ter sempre, para deixarmos, né, um ambiente, um meio ambiente bonito, né, para os nossos filhos, nossos netos e assim por diante, né, para passarmos de geração para geração. Não é isso que a gente sempre estuda? 4. É possível identificar no seu bairro ou município áreas intensamente degradadas pela ação humana? No nosso município, Campos, não, né? Áreas que são degradadas assim pelo ser humano, não, porque nós não temos. Agora, existe a ação da natureza, que nós estudamos na aula passada, né? E, na verdade, não se sabe o porquê a natureza está, né, fazendo assim, né? Como nós conversamos na aula passada a respeito do Pontal de Atafona, né? Que é onde se dá a junção do nosso Rio Paraíba do Sul, que corta a nossa cidade,
com o encontro do mar lá em São João da Barra, na praia de Atafona, né? Então ali está acontecendo uma grande destruição, mas por ordem da natureza mesmo, né? E até hoje os estudiosos não sabem explicar o porquê, não é mesmo? Ok. Agora, no nosso para início de conversa, é uma outra situação, mas ainda falando dos minérios. Para início de conversa, vamos ler com a tia? Leitura bem bonita. Leia devagar, tá? Para poder a leitura ficar bonita. Certas transformações feitas pelos seres humanos são necessárias para garantir a sobrevivência e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Construções de casas, apartamentos, escolas, hospitais, postos de saúde, rede elétrica, água e esgoto são exemplos de alterações feitas na paisagem com essas finalidades. Então, é para atender a necessidade do homem, mas não precisa fazer, né, essas construções destruindo, né, aquele lugar, certo? Tudo isso, entretanto, exige uma utilização de recursos naturais, tá? Como energia solar, minério de ferro, petróleo, rochas, madeira, água e muitos outros que são retirados da natureza. Vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Essas imagens que tem logo abaixo do nosso texto. Então nós temos a energia solar, que é feito com placas, né? E aí capta do sol, né, a energia, e aí a pessoa faz um investimento, né, caro, né, mas é um investimento que não vai destruir a natureza. Tem também na natureza o minério de ferro, né, onde fazem as coisas, os objetos, as coisas que a gente precisa. Tem o petróleo, que também é tirado da natureza, não é? Nós temos o petróleo aqui na Bacia de Campos, lá na praia de Farol de São Tomé, né? Rochas, que são os mármores, que aqui nós estamos vendo. Tem a madeira, a extração da madeira, né? E tem também a captação de água nos rios, né? E a água é tratada para poder chegar até a nossa casa, certo? Agora, na página 185, você tem aí algumas perguntas, tá? Que você vai ler, vai tentar resolver e já já a gente confere as respostas, tá bom? Você também tem o seu conhecimento, certo? E com tudo mais que nós estamos estudando, você agora está com um conhecimento bem maior, tá bem? Tenta fazer para a gente conferir. Pausa o seu vídeo e faça a sua leitura e a sua resposta, tá bem? A tia também vai pausar um pouquinho. Vamos lá então, primeira pergunta, atividade número 1. Observe os objetos ao redor, como sua carteira, sua cadeira, material escolar. Identifique os recursos naturais necessários para produzi-lo. Então a tia colocou ali, né, o do papel que nós usamos no nosso livro, caderno, folha, vem da celulose. E essa celulose vem da onde? Vem da madeira das árvores, tá? Elas são transformadas em celulose e assim consecutivamente transformado em papel. Tem a borracha, né, que vem do látex, né? Esse látex é um líquido que vem de uma árvore chamada seringueira, que é transformada em borracha, vários tipos de borracha, né? Inclusive a borracha que nós utilizamos no dia a dia nas nossas aulas. Tem a das carteiras que nós sentamos, que também vem das árvores, né? E assim, muitos produtos são tirados da natureza. Continuando a nossa leitura, você conseguiu fazer assim? Se não, você pausa o vídeo, tá? E arruma a sua resposta, tá? Ok. Continuando a leitura, o uso adequado dos recursos naturais, a sua extração planejada e controlada, o não desperdício
e etc., é fundamental para a redução dos impactos negativos no meio ambiente. A qualidade de vida das pessoas depende disso. Se nós tivermos uma natureza rica, né, nós teremos abundância no nosso alimento, né, nas coisas que nós precisamos para sobreviver, certo? Número 2, identifique situações do seu cotidiano em que há desperdício de recursos naturais. Então, gente, por exemplo, que nós vemos muitas propagandas na televisão pedindo para ter cuidado de uma coisa que, se acabar, né, acaba o ser humano, acaba a vida no mundo. Pense e responda número 2 para a gente conferir. Vamos lá, pessoal? Indique, né, situações no cotidiano em que há desperdício de recursos naturais. Então, vamos conferir. Desperdício de água, né? Quando a gente deixa a torneira aberta, quando a gente deixa a torneira vazando. Desperdício de energia elétrica, quando a gente deixa várias lâmpadas acesas pela casa sem necessidade, né? Televisão ligada sem ninguém ver, ventilador ligado sem ninguém estar naquele local, né? Várias coisas relacionadas a desperdício de energia elétrica, né? De alimento, quando a gente não come a comidinha toda, vai jogar fora, né? Ou deixa estragar algum alimento, aí você depois não aproveita para comer, né? De papel, quando a gente desperdiça papel e etc, né? E várias outras coisas que a gente poderia colocar nessa lista, certo? Vamos ler a atividade número 3. Se você precisar, você pausa o vídeo, tá? Bem, motivada pelas histórias que escutou de sua avó sobre piqueniques e brincadeiras que ela realizava às margens do rio no município onde morava, uma garota chamada Penélope insistiu com seus pais para visitar o local, né? Tinha muitas histórias da avó e ela queria ir lá porque achava que iria encontrar um lugar lindo que a vovó falava. Então, em um dia, né, um dia ensolarado de domingo, a família decidiu fazer um piquenique. Olha, exatamente no local aonde a avó costumava ir quando criança. Observe a imagem, gente, olha isso, e responda às seguintes perguntas. Minha gente, olha o que aconteceu com o lugar que a Penélope foi visitar. Totalmente destruído, não é? Nada parecido com o que a vovó havia contado para ela. Então agora você pausa o vídeo e responde às atividades, tá bem? Para a gente conferir. Então, gente, vamos conferir? Vamos lá. Olha que tristeza para Penélope, né? O que aconteceu com as árvores e com o rio? As árvores foram cortadas, né? E o rio está poluído, cheio de lixo. A Penélope ficou arrasada, a família também, né? Bem, letra B. Por que será que o local indicado pela avó de Penélope teve a paisagem alterada? Pense, responda e vamos conferir. Veja se a sua resposta ficou assim. Os seres humanos usaram o local sem ter cuidado com a natureza. Não foi isso, gente? Cortaram árvores, sujaram o ambiente, poluíram os rios, jogaram lixo no rio. Muito triste toda essa situação, não é mesmo? Gente, agora nós vamos fazer uma leitura bem bonita na página 186. Siga em frente. Vamos ler? As diferentes paisagens. A variedade de paisagens, como você já aprendeu, resulta de dois conjuntos de fatores: os elementos da natureza e os que vêm alterando uns aos outros desde muito antes da existência dos seres humanos. A ação humana
baseadas nas diferentes formas como as sociedades se relacionam com o meio geográfico. Então, nós temos aqui elementos naturais, que são as paisagens, mais formas como a sociedade se relaciona com o meio. Né? Se ela cuida, ela vai ter sempre aquela paisagem ali, né, perfeita. Se não cuida, vai ter destruição, certo? E já tem às vezes a destruição por parte da própria natureza, né, através do vento, da água, do vulcão e outras coisas que nós estudamos na aula passada. Vamos continuar a nossa leitura. Os elementos naturais, você está lendo comigo? Vamos ler, tá? Como? Quais são os elementos naturais? A chuva, a tempestade, que nós vimos também na aula passada, que varia em frequência de intensidade. Às vezes é muito, às vezes é pouco, né? A temperatura, que pode ser alta, pode ser baixa, pode variar, né? De alta para baixa, de baixa para alta. Formas de relevo, como as montanhas, que nós estamos vendo aqui na figura da imagem, né? Com montanhas ou áreas bem baixas, águas oceânicas e etc. Modificam-se uns aos outros e com isso transformam a paisagem. Observe esta paisagem. Olha que linda, né? A montanha com mais de 6.000 metros de altitude. Onde fica? Na Cordilheira dos Andes. Onde fica? No Peru. Olha que coisa linda, muita gente vai para lá, né? Os alpinistas vão escalar essa montanha e é muito bacana mesmo. Bem, número 1. Como você explicaria a ausência de alterações humanas nessa paisagem? Por que aqui não tem alteração humana nessa paisagem? Pense, escreva e confira com a tia. Olha, aqui é uma sugestão de resposta, tá? Pode ser parecida com a da tia, não precisa ser igual, tá bem? Então, como você explica a ausência de alterações humanas nessa paisagem? Primeiro, né, gente, nós estamos vendo que aqui é uma região muito fria. Olha, tem gelo, tem neve, né? Então, seria impossível uma pessoa ficar morando neste lugar, né? Ela vai, faz lá suas escaladas, mas volta, né? Não fica e vai muito bem preparada para não morrer congelada, né? Outra coisa, a ausência de recursos naturais. Nesse lugar não tem água. Se a pessoa quiser beber água, quando está até escalando, tem que levar sua água. Né? E às vezes a água até congela no caminho. Olha só que situação. Como uma pessoa iria conseguir conviver em um lugar desse? Vocês estão vendo também que não tem vegetação, ou quase mínima, ou quase nada de vegetação. Por quê? Porque a vegetação não aguenta este lugar tão frio, certo? Agora vamos fazer uma leitura na página 187, bem bonitinho, tá? 2 e vamos! As características naturais das paisagens são, por vezes, desafio para os seres humanos que precisam aproveitar os recursos da natureza para organizar a vida em sociedade. Muito bem, continuando. Muitas vezes alteramos de forma semelhante diferentes paisagens naturais. Outras vezes, porém, nossos valores ou conhecimentos técnicos podem levar-nos a transformar paisagens semelhantes de formas diferentes. Observe estas fotos, olha aí. O que é a primeira? Os indígenas fazem a dança das flautas. Olha isso aí, bem grande essas flautas, né? Em frente à Grande Oca, que é a casa dele. Olha isso, que coisa maravilhosa, né? E na outra imagem, ruínas da cidade milenar. Olha isso, gente. Ninguém mora mais neste lugar, mas serve como o quê?
Muito bem, como para visitas turísticas, né? As pessoas vão lá conhecer esse lugar que há um tempo atrás era habitado e hoje já não é mais. É só um lugar turístico, certo? Número 2 pergunta: que recursos naturais foram utilizados nas construções de cada imagem? Vocês olhem bem a imagem da oca indígena, né? Olhem bem as ruínas da cidade milenar e façam uma relação de materiais que vocês acham que foram usados nessas duas construções. Depois confere com a tia, tá? Toda vez que você precisar, você pausa o vídeo. Vamos conferir? Então vamos lá. Na oca, o que você observou que tem? Madeiras e folhas de árvores, né? E nas ruínas maias? Rochas, né? Que são as pedras que foram levadas para lá e eles construíram ou até mesmo utilizaram de repente algumas rochas ali mesmo no lugar, né? E fizeram essa obra, né? Que a gente vê aí, né? É ruínas da cidade milenar Tikal, né? Agora vamos para o número 3, leitura. Pense nas grandes construções das sociedades atuais. Pense. Agora responda como você classificaria o impacto sobre o meio ambiente das construções representadas nessas imagens. Então vamos pensar? Vamos pensar, responder e conferir. Vamos conferir? Então, a sugestão de resposta, tá? Você confere com a sua e vê se precisa arrumar ou não. Nos dois casos, né, que nós vimos aqui, o impacto parece menor do que o provocado pelas construções das sociedades atuais, porque atualmente o ser humano está destruindo muito mais mesmo, né? Ok, agora vamos lá na página 188 fazer uma outra leitura. Então vamos lá. Desastres naturais. Opa, quais são esses desastres? Vamos ler? Bem bonito, com calma, para entender o que se lê, tá bem? Então vamos. Um dos maiores desafios da humanidade é aproveitar de forma adequada os diferentes recursos naturais disponíveis sem esgotá-los ou poluir o planeta, né? Se você a pessoa ficar lá destruindo, cortando árvore e não plantando, o que vai acontecer? Daqui a um tempo nós não teremos mais árvores na Amazônia, né? Ou as pessoas colocando fogo nas matas, nas florestas, daqui a pouco tá tudo destruído, animais que morrem queimados, né? Aí não é só a vegetação, né, que vai sentir o impacto, mas também os animaizinhos que moram ali naquele lugar e que dependem daquele lugar para viver, não é isso? Outra coisa fundamental é observarmos e respeitarmos o funcionamento de processos naturais, como terremotos, vulcanismo e etc., para organizarmos o espaço geográfico de forma a evitar que desastres naturais causem tragédia para a sociedade. Olha só, um homem bem pertinho do vulcão. Ali dentro, aquela parte vermelha, né, é o fogo que são as larvas, né? As larvas. Mas acontece que esse vulcão aí, eles dizem que está dormindo, tá? Ele não, como vocês estão vendo ali, olha, o vulcão ele entra em erupção, certo? Mas como ele está dormindo, ele não está, como que eu vou dizer a vocês?
ele não está em processo de erupção, né, de vazar aquelas larvas, como a gente viu, né, outro dia na outra imagem, que saiu aquela, vai derretendo, né, a terra, tudo que vê pelo caminho, né, sai destruindo tudo. Aí, se esse vulcão não estivesse desativado, esse homem que está aí não estaria nunca aí. Por causa de quê, gente? Porque a temperatura é altíssima. Não tem como um ser vivo ficar, né, perto de um vulcão em erupção. Não tem como. Ele sai destruindo, queimando tudo e o calor é muito grande e acaba queimando, matando tudo, matando pessoas, matando animais, vegetação, tá? Esse daqui está desativado, está quietinho, né? Vamos ler o texto que está logo abaixo da imagem. Um desastre é um acontecimento ou fenômeno geralmente inesperado, que provoca danos, prejuízo a pessoas. Um desastre pode ser causado por um fenômeno natural, como uma erupção vulcânica, que destrói casas, e por um fenômeno humano, como um incêndio em um prédio iniciado por um defeito elétrico, né? Então, se acontecer um problema na rede elétrica de uma casa, aí também pode acontecer um desastre, que é um incêndio, né, provocado pela rede elétrica, tá? Os processos naturais sempre modificam a paisagem. Uns modificam mais, outros modificam menos. Os processos naturais podem ou não afetar a vida humana. Um raio numa parte inabitada de uma floresta não afeta a vida humana, quer dizer, não tem, se não tiver ninguém que mora ali, mas normalmente não tem gente, mas tem o quê? Tem árvore, tem bichos, né? Um raio numa rua cheia de gente, se cair, acontece o que, gente? Mata muita gente, porque é uma descarga elétrica da natureza, né? E ela vem e onde ela cai, ela queima tudo também. Agora, vamos ver na página 189, observe este esquema e depois responda às questões. Olha lá, evento natural, acidente e desastre. Olha lá como é que é transformada, né? É a simulação da ocorrência de um escorregamento, um evento natural, área sem moradia. Então, o que acontece? Se acontecer um deslizamento de terra numa área sem moradia, não vai afetar seres humanos, só aquela área ali, a vegetação, algum bichinho que estiver por perto, né? Então, agora você vai observar mais uma vez, tá? Vai ler essa simulação, o acidente, desastre, evento natural e vai resolver as questões A, B e C. E já já nós vamos conferir. Vamos conferir? A. Pergunta: quais prejuízos foram causados pela ação da natureza em cada situação? Vamos ver? O deslizamento de terra destruiu casas, nas ilustrações que indicam o que, gente? Olha lá as casinhas. Acidente e desastre, certo? Ok. Vamos para a letra B. Os seres humanos poderiam ter feito algo para evitar o acontecimento ou diminuir os prejuízos causados por eles? Justifique sua resposta. Então, vamos lá? Conferindo daqui a pouco. Responda, tá? Pause e responda para a gente conferir. Vamos ver? Sim. Como assim? Agora explique sua resposta. Justifique sua resposta. Não construindo em áreas de riscos como essa. Se sabe que é uma área de risco, não deve construir naquele lugar. Sabe que com certeza haverá algum desastre. E letra C,
qual é a situação do espaço geográfico no bairro ou no município onde você vive? Há morros que podem ter deslizamentos? Se sim, há casas em suas proximidades? Por que certas pessoas vão morar em áreas de risco? O que o poder público deveria fazer para evitar acidentes e desastres naturais? Então nós vamos, aqui em Campos nós não temos áreas assim, não é? Porque Campos é considerada uma planície, não tem morros, né? Não tem áreas assim de elevação. Então, na hora da nossa live, nós vamos conversar sobre isso, ok? Então, aqui na página 190, olha, está relatando o quê? Que cuidar do meio ambiente e da sociedade, né, é preciso. Nós precisamos cuidar para termos, né, para sempre algumas coisas. Aqui nós estamos vendo uma ponte, né, e no rio Mestre Chico, que passa por dentro da cidade de Manaus, do Amazonas, com um acúmulo de resíduos e lixos em suas águas. Olha isso, gente. Feita por quem? Pelos seres humanos, não é isso? Ok, e isso é correto? Claro que não é isso? Então, olha só, aí aqui eles descartam, né, lixo, esgoto residencial e indústrias em suas águas, águas que vão para as casas das pessoas. E o rio, quando acontece isso, ele vai morrendo, ele vai secando, porque ele não está sendo cuidado, não é isso? Agora, na outra imagem, olha, pessoas fazendo o quê? Em um lugar que é considerado, né, chique, que é chamado em Copenhague, lá na Dinamarca, né? As pessoas, grande parte das pessoas usam o que? Bicicleta para locomoção. E com isso o que que acontece? O ar fica menos poluído, né? Porque se fosse carros, né, ônibus e outros, né, iria poluir o ar, mas a bicicleta não polui. Então é uma maneira, né, de contribuir para cuidar do ambiente e da sociedade. Agora mais uma imagem, olha só, essa imagem é um sistema de agrofloresta de cacau em Guandu, no estado da Bahia. No modelo agroflorestal, o dano ambiental é reduzido, pois é caracterizado pela convivência entre espécies naturais e espécie de produção principal. Então eles misturam aí, né, a vegetação para que eles tenham várias produções, né, aqui neste lugar. Isso é chamado de desenvolvimento sustentável, que o livro traz, né, uma explicação para isso, que eles dizem com o que nessa página? Vamos ler com a tia bem lá em cima? Vamos ler, olha só. Desenvolvimento sustentável é uma forma de estimular o progresso material menos agressivo ao meio ambiente e à sociedade. Esse tipo de desenvolvimento promove o planejamento da exploração de recursos naturais. Tive um probleminha aqui, minha câmera quase caiu, mas vamos voltar, né? Para que eles continuem disponíveis para nós e para nossos filhos. Então, gente, se nós cuidamos, nós sabemos, né, cuidar do ambiente, nós teremos para sempre. E aqui nessas imagens, olha isso, né? Observe atentamente essas 4 imagens. Dá para ver direitinho? Olhe no seu livro, se você não estiver identificando aqui na telinha da tia, tá? Então, olha só, a primeira imagem. Marginal Tietê, fica onde? Em São Paulo, né?
É uma via alagada próxima ao rio após intensas chuvas. Do outro lado, o rio Poti, com suas margens sem habitação, né? Então vocês estão vendo que tem o quê? Vegetação, né? Lá em Teresina, Piauí, no estado do Piauí, certo? Abaixo nós temos o quê? Olha só, um senhor, né, recolhendo da seringueira o látex, que é para fazer a borracha. E na outra imagem, um triste desmatamento, né? Certo? Agora, se as pessoas cortam e não plantam, elas estão cuidando? Não, né? Letra A pergunta: elas retratam paisagens naturais ou culturais? Pense, responda e vamos daqui a pouco conferir com a tia. Pausa o vídeo, tá bem? Você chegou à sua conclusão? Muito bem. As 4 paisagens são culturais. Por que são culturais? Porque tem a mão do ser humano aí, não é? Tem tanto na primeira, na segunda, na terceira e até na quarta. Por quê? Porque o homem está desmatando o ambiente, certo? Agora, só para um bate-papo. Em quais paisagens as ações humanas provocam consequências negativas? Principalmente o que, gente? A primeira, né? E a quarta, certo? Porque está tendo destruição. E letra C, porque afinal nós alteramos as paisagens. Então as pessoas querem o quê? Construir, né? Então, quando constrói, acaba destruindo alguma coisa da natureza. Que triste. Página 193, hora de organizar. Durante muito tempo, nosso desenvolvimento econômico foi praticamente sinônimo de destruição do meio ambiente. Acabamos de falar, né, gente? E qual é o caminho para isso? Vamos ver? Vamos ler o segundo parágrafo, bem bonito. O caminho é o desenvolvimento sustentável, por meio do qual o meio ambiente e a qualidade de vida se tornam as principais referências das escolhas econômicas que a sociedade realiza. 1. Preencha adequadamente esta tabela com base nos conteúdos e conceitos estudados neste capítulo relacionados ao desenvolvimento sustentável. Então, você vai fazer ações que a sociedade deve parar de praticar, você pode fazer com marcadorzinho e colocar, e ações que a sociedade deve promover, tá? Então, pensa e responda aqui pelo menos algumas, tá bem? Então, pause o vídeo e você vai pensar e vai responder, depois vai conferir com a tia. Sugestão, né, de resposta. O consumismo, quer dizer, ficar consumindo os recursos naturais sem se preocupar com o futuro, né? Então, às vezes a pessoa consome coisas que poderia ficar sem consumir, tá? Desmatamento descontrolado, as pessoas, né, que a gente está estudando desde o início do capítulo, as pessoas cortando árvores sem se preocupar, né, em replantar, para deixar para o futuro, né? Poluição dos rios, que as pessoas jogam lixo nos rios, nos mares, né, destruindo o quê? A população que vive, né, nesses lugares, os peixes, né? E aí também fica inviável usar a água dos rios, inviável usar os mares para tomar banho, né? Outro, exploração dos recursos naturais sem se preocupar com o futuro, ir destruindo sem pensar no futuro, né? O que será do planeta no futuro com tanta destruição, tá?
Pause o vídeo, confira, arrume sua resposta, tá? E agora a gente vai fazer do outro lado, ações que a sociedade deve promover, deve falar com as pessoas, deve conscientizar as pessoas ou até mesmo a sua própria família ou a si mesmo, ok? Pause o vídeo e arrume sua resposta e faça a resposta do outro lado do quadro. Algumas sugestões, né? Você confere e arruma a sua resposta, tá? Então, consumo consciente, saber que se consumir muito, se tirar muito da natureza, sem repor, vai ficar sem, não é isso? Reciclagem, né? Para não ter muito desperdício, né? Para brinquedos, para várias coisas, né? Planejar a ocupação de espaço, né? Não destruir, não construir, aliás, sem planejar se pode mesmo aquela área ser construída ali, o que pode ser construído ali, sem destruir a natureza. Outra ideia, replantar as áreas desmatadas, né? Porque senão o que acontece? Vai retirar as árvores, não vai replantar e a vida naquele lugar pode deixar de existir, ok? Agora, número 2, defina com suas próprias palavras o que é desenvolvimento sustentável. Pense e responda para a gente conferir. Veja se a sua resposta ficou parecida com a da tia. Se você colocou diferente, mas tem o mesmo sentido, está correto, tá? Porque aqui a tia não dá resposta, a tia dá sugestão de resposta, certo? Então, o que é o desejável? É usar a natureza sem destruir, certo? Aí, a número 3 diz assim: qual é a diferença entre um desastre natural e um evento natural? A gente estudou isso agora há pouco. Vamos pensar e vamos responder e depois conferir? Sim, conferindo. Então, a resposta fica até um pouco grande, eu não sei se vai dar para você colocar tudo aí, tá? Mas qualquer coisa, se não der, você coloca reticências, né? Ou escreve para baixo do retângulo, tá? No espaço que você tiver aí no livro. Então, vamos lá. Um desastre natural é um fenômeno que modifica a paisagem, que atinge regiões habitadas por seres humanos, causando danos, né? Prejuízos àquelas pessoas que estão ali. Agora nós vamos pausar para falar do evento natural. Continuando na outra linha ou na linha da frente, se você tiver espaço, vai escrevendo para baixo, tá? Porque a resposta é um pouquinho grande. Então vamos lá. Evento natural são fenômenos naturais que acontecem, mas em áreas não habitadas por seres humanos. A destruição é a mesma, mas não é habitada por seres humanos, certo? E na outra são habitados por seres humanos, sim? Agora, num passo a mais, nós estamos vendo o que, gente? Mais paisagens. Nós temos atividades na página 194 e 195 falando sobre as paisagens. Vamos ver agora o que é que a atividade número 1 quer? Vamos ler? Escreva uma frase para cada imagem apontando o que há de positivo ou negativo em cada uma delas, para o meio ambiente e para a sociedade. É uma atividade de observação. Você vai observar e vai dizer o que tem de positivo ou o que tem de negativo nessa paisagem, tá bem? Então vamos pausar o vídeo, vamos pensar, vamos fazer e daqui a pouco conferir com a tia. Veja se confere com a sua resposta. Aí é uma atividade que tem uma imagem, né? O que há de positivo ou negativo? Negativo, né, gente? O que é? A poluição. E
o que acontece? Risco de enchente, inundação e doenças por causa do lixo, né? Vamos para a segunda? Conferindo, isso é negativo ou positivo? O que estamos vendo na imagem? Negativo, né? E o que está acontecendo ali? Retirada de vegetação. E o que pode acontecer? Pode provocar erosão, que são o que mesmo? Erosão é o que? Rachaduras na terra, no solo, né? Por falta de vegetação. Vamos ver a próxima? Está conferindo com as suas respostas? Ah, que ótimo! O que estamos vendo é positivo ou negativo? Negativo. E o que está acontecendo? Queimada da vegetação. E o que pode acontecer? Pode provocar erosão, né, do solo, rachaduras e extinção. Extinção de quê, gente? De animais e da própria vegetação que está sendo queimada. E o que é extinção? É deixar de existir. Vamos continuar? Se você precisar, pause o vídeo, tá? Então, até que chegamos em uma imagem, né, que tem o pensamento positivo, né? E o que está acontecendo na imagem? Forma de energia solar, que é sustentável, né? Não destrói a natureza. E o que acontece de bom? Polui menos, certo? Vamos para a próxima? Opa, mais uma imagem, né? Com o pensamento positivo. O que está acontecendo aí? Ah, pessoas usando bicicletas, né? Sistema de transporte não poluente, quer dizer que não polui. E por que é bom? É excelente para a natureza, porque não polui, né? E a saúde também dos seres humanos. Vamos ver a próxima, se é positivo ou negativo? E que beleza! Mais um pensamento positivo. E o que é que está acontecendo? Coleta seletiva de lixo. Você colocar o lixo no lugar certo. E por que é bom? Porque podem ser reciclados, não é isso, gente? Você aprendeu que as alterações humanas Então, aqui abaixo, né, na atividade número 2, pede para a gente ler esse fragmento, quer dizer, esse pedacinho, né, de texto falando sobre algumas dessas coisas todas que nós estudamos até agora. Vamos fazer a leitura junto com a tia? Então vamos lá, página 196, tá? Então vamos bem bonito. Mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e do chikungunya, o Aedes aegypti, é especialista em tirar partido de tudo que a cidade grande tem para oferecer. Sobretudo, se essa cidade for do tipo caótica, cheia de lixo e com saneamento básico precário, com as metrópoles, como as metrópoles, né, as cidades do Brasil e outros países tropicais em desenvolvimento. Então, gente, o que é saneamento básico? Vamos ler aqui no ladinho do glossário. Conjunto de procedimentos como coleta de resíduos de lixo, tratamento de esgoto, fornecimento de água e etc., que visa garantir a saúde e a qualidade de água de uma população ou da população. Agora, qual é o problema retratado no fragmento? Quer dizer, nessa pequena informação que veio aqui, porém muito importante no retângulo laranja. Responda e confira com a tia, por favor. Vê se confere. Muito bem. A proliferação do mosquito Aedes aegypti, que faz o que, gente? Transmite doenças para nós, não é isso? Do vírus Zika, da dengue e da chikungunya, que nós vimos lá no início do estudo.
Qual é a causa desse problema? Vamos ver se confere. Pause e responda. Confira com a tia. Lixo, saneamento básico precário. Ficou mais ou menos assim a sua resposta? Ótimo. Letra C, só para o bate-papo. Descreva a situação do saneamento básico no bairro ou no município onde você vive. Então aqui, gente, nós vamos conversar na hora da live, tá? Sabe por quê? Porque são respostas pessoais, tá? Então aí você conversa com seus pais, vê se no bairro tem saneamento básico, como esgoto, tá? E água encanada, tá? Pra gente conversar, certo? Letra D. Pesquise sobre o que cada cidadão pode e deve fazer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E aí nós vamos conversar na hora da live, tá? 3. A poluição do ambiente é a forma de provocar desequilíbrio. Lixo, fumaça, agrotóxicos são alguns dos principais poluidores do ambiente. Repare quando for ao mercado com seus responsáveis, na quitanda, embalagens que trazem para casa. Escreva no seu caderno quais são e o que fazem com elas. Pesquise os materiais usados nessas embalagens e o quanto tempo elas demoram para desaparecer no ambiente. Essa atividade aqui nós vamos conversar também na hora da live. Você pode fazer suas pesquisas. E aí a gente vai trocar ideias, tá? Na hora da live. Agora vamos na página 197 para a gente terminar a aula de hoje, para ir além. Leia esse texto para compreender como as chuvas podem causar deslizamentos de terra. Se encontrar dificuldade com a leitura, peça ajuda para um adulto ler com você. Vamos ler junto com a tia? Deslizamento de terra. No Brasil, o verão é a estação mais gostosa do ano. É quando estamos de férias da escola, quando tomamos mais sorvetes e os dias ensolarados são mais longos. Porém, na maior parte do país, é neste período do ano que aparecem mais acidentes naturais, inundações, deslizamentos, principalmente por causa de fortes chuvas, as famosas chuvas de verão. As chuvas fortes concentram grande quantidade de água que, sem ter para onde ir, infiltra no solo. Nas áreas mais inclinadas, o solo cheio de água acaba escorregando o morro abaixo. E aí existe o quê? O desabamento, né? Deslizamento de terra, tá bem? Agora vamos responder a letra A. O verão é a estação mais gostosa do ano para você? Por quê? Aí é uma resposta o quê, gente? Pessoal. Você responde, na hora da live a gente conversa. Letra B. Porque na maior parte do Brasil é no verão que acontecem mais acidentes naturais. O texto falou para você. Então, olha só, consulta, responda, tá? E confira com a tia. Pause seu vídeo. Confira com a tia, porque é nessa época do ano que concentra as chuvas mais fortes, né? Aí tem inundações. Letra C. Como as chuvas podem provocar deslizamentos na terra? Então, mais uma vez, pause o seu vídeo, pesquise no texto, né? Consulte o texto, responda e depois confira com a tia. Vamos conferir com a tia? Então, vamos lá. Porque a grande quantidade de chuva infiltra, quer dizer, entra no solo e aí faz o que, gente? Esse solo desmancha, né? Escorregando morro abaixo. Gostaram da aula de hoje? Foi muito legal saber sobre muitas coisas da natureza, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula de geografia, tá? Tchau, tchau!